Os benefícios do enchimento do Espírito Santo. É o meu tema com vocês aqui nessa noite. Na semana passada, o pastor Marcelo falou sobre a bênção da presença manifesta de Deus. E hoje nós vamos continuar falando a respeito do Espírito Santo e os benefícios que o seu enchimento produz na nossa vida. Vamos abrir aí as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 18 até o verso 21. Efésios 5, de 18 a 21. Você pode abrir a sua Bíblia aí, mas você também pode acompanhar na nossa projeção. O texto bíblico diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Seria impossível exagerar a importância que o Espírito Santo de Deus exerce na nossa vida. Paulo já falou nessa mesma carta que nós fomos selados pelo Espírito Santo. E ele também disse que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. E agora ele ordena à igreja de Éfeso que seja uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem nos convence do nosso pecado. É o Espírito Santo quem opera em nós o novo nascimento, quem nos ilumina o coração para entendermos as Escrituras. É o Espírito Santo quem nos consola e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo de Deus que nos batiza no corpo de Cristo, quem testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e é o Espírito Santo quem habita em nós. Todavia, é possível ser nascido do Espírito, ser batizado com o Espírito, habitado pelo Espírito, selado pelo Espírito e ainda assim estar sem o enchimento do Espírito Santo. Precisamos então, assim como Paulo ordenou àquela igreja, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Billy Graham disse o seguinte: todos os cristãos devem ser cheios do Espírito. Qualquer coisa menos que isso é só parte do plano de Deus para a nossa vida. Nos versos que lemos, Paulo começa fazendo uma determinada comparação entre a embriaguez e o enchimento do Espírito. E sobre isso vale a pena a gente ressaltar três aspectos. Primeiro, que Paulo fala de uma semelhança superficial. Não é uma semelhança profunda, não é uma semelhança que tem raízes. Paulo fala de uma semelhança superficial. Quando uma pessoa está bêbada, dizemos que ela está sob a influência do álcool. Da mesma forma, um cristão cheio do Espírito Santo está sob a influência e o poder do Espírito de Deus. Essa é a semelhança superficial. Um está sob o domínio do álcool, o outro está sob o domínio do Espírito Santo de Deus. Mas também Paulo faz um contraste, e esse contraste sim, ele não é superficial, é um contraste profundo. Que contraste é esse? Na embriaguez o homem perde o controle de si mesmo. No enchimento do Espírito, ele ganha o controle de si, pois o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. A embriaguez tira do homem o autocontrole, a sabedoria, o entendimento, o julgamento, o equilíbrio e o poder para avaliar as coisas. O que o Espírito Santo de Deus faz é exatamente o oposto disso. E uma terceira questão que nós podemos entender aqui nesse começo de texto é que Paulo fala de um resultado que também é oposto. Então ele faz uma semelhança superficial
Uma diferença profunda, um contraste profundo, e ele também fala de um resultado que é oposto. O resultado da embriaguez, segundo o texto bíblico, é a dissolução. Pessoas bêbadas ficam descontroladas, perdem o pudor e a vergonha, trazem desgraças, lágrimas, pobreza e separação à família. O interessante é que a palavra usada no original para dissolução refere-se ao modo de vida dos moradores de Sodoma e Gomorra. E Deus destruiu essas cidades por causa do pecado que havia ali. Já o resultado do enchimento do Espírito Santo não é a dissolução, é totalmente diferente. Ele nos enobrece, o Espírito Santo nos enleva e o Espírito Santo nos eleva. O enchimento do Espírito Santo de Deus torna-nos mais humildes. Enfim, o enchimento do Espírito Santo torna-nos parecidos com Jesus. Já poderíamos parar por aqui, para entender que todos nós precisamos ser cheios do Espírito. Não basta apenas ter o Espírito, não basta apenas o Espírito habitar em você, você precisa estar cheio do Espírito. Para ser cheio é preciso ter espaço. Um copo que está cheio de pedra, ele nunca vai estar cheio de água. Para que ele possa estar cheio de água, é preciso que se retirem as pedras para que ele possa ser cheio da água. Da mesma forma na nossa vida, o Espírito só pode encher a nossa vida quando nós tirarmos da nossa vida aquilo que desagrada ao Senhor. E quando nós tiramos da nossa vida aquilo que desagrada ao Senhor, o Espírito nos enche e nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Nos versos seguintes, o apóstolo Paulo apresenta então os benefícios do enchimento do Espírito Santo, os resultados práticos da plenitude desse Espírito na vida do cristão. O primeiro benefício é a comunhão. Diz assim: falando entre si com salmos. O crente cheio do Espírito Santo é o crente que não vive resmungando, reclamando da sorte, criando intrigas, cheio de amargura, inveja e ressentimento. Mas a comunicação desse crente cheio do Espírito é só de enlevo espiritual para a vida do irmão. Toda palavra que sai da sua boca faz com que o caído se levante, com que o enfermo seja curado, com o que está chorando se torne uma pessoa alegre, com o que está abatido possa renovar o seu espírito. Essa é a palavra que sai da boca de todo aquele que se permite ser cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, enquanto saírem palavras da nossa boca que vão ferir pessoas, já podemos passar pela peneira do fato de que ainda não estamos cheios do Espírito Santo de Deus. O enchimento do Espírito é remédio de Deus para toda sorte de divisão na igreja. Na verdade, a falta de comunhão na igreja é carnalidade e infantilidade espiritual. Paulo, escrevendo aos crentes de Corinto, ele disse o seguinte: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Parece que a palavra de Paulo é uma palavra para o nosso tempo de hoje. Porque quando a minha vida está cheia do Espírito Santo de Deus, eu promovo comunhão. E é assim mesmo. Um crente cheio do Espírito Santo promove comunhão, nunca divisão, separação, confusão. No culto público, o crente cheio do Espírito Santo edifica o irmão, sendo bênção em sua vida. Então, primeiro benefício do enchimento do Espírito Santo é a comunhão. Quando eu estou cheio do Espírito, eu promovo comunhão.
Um segundo benefício é a adoração. Um crente cheio do Espírito Santo promove adoração. O texto diz, falando entre si com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. O interessante é que aqui o cântico não é entre vós, mas sim ao Senhor. O cântico é ao Senhor, não é adoração fria, formal, sem entusiasmo. O crente cheio do Espírito Santo adora a Deus com entusiasmo e grande alegria. O crente cheio do Espírito Santo usa toda a sua mente, sua emoção e a sua vontade para adorar a Deus. Um culto vivo não é carnal e nem morto. Mas também nós não podemos confundir entusiasmo com barulho carnal e nem com emocionalismo vazio. Às vezes nós confundimos. Está barulhento, está espiritual. Está quieto, está carnal. Está barulhento, está quente. Está tranquilo, está frio. Quem somos nós para medir isso? Quem somos nós? Tem muita gente quieta aí que está mais cheia do Espírito Santo do que muita gente que faz barulho. O entusiasmo é o entusiasmo do Espírito. O culto verdadeiro, segundo a Bíblia, é um culto prestado ao Senhor em espírito e em verdade. O que ele disse à mulher samaritana? Que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E ele disse assim, o Pai está à procura. E que essa procura possa terminar em nós aqui nessa noite. Que o Senhor nos encontre como verdadeiros adoradores. Crentes cheios do Espírito Santo de Deus. Que o adoram em espírito e em verdade. É um culto cristocêntrico. Um culto alegre, reverente e vivo. John Stott diz que, sem dúvida, os cristãos cheios do Espírito têm um cântico de alegria no coração. E o culto público cheio do Espírito é uma celebração de júbilo dos atos poderosos de Deus. Crente cheio do Espírito Santo promove adoração, nunca espetáculo. Ele promove adoração, nunca um show. Existe verdade no culto que ele presta ao Senhor. Ele nunca barganha com Deus, porque ele simplesmente o adora por quem ele é, e não somente por aquilo que ele pode fazer pela vida de alguma pessoa. Quer ser um crente cheio do Espírito Santo? Promova adoração. Aliás, quando nós estamos cheios do Espírito, isso acontece de forma natural. Um terceiro benefício é a gratidão. O verso 20 diz assim, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O crente cheio do Espírito Santo não está cheio de queixas, mas de gratidão. E embora o texto diga que nós devemos sempre dar graças por tudo, é necessário que a gente saiba interpretar corretamente o texto bíblico. Nós não podemos dar graças por tudo como pelo mal moral. Por exemplo, o marido não deve dar graças a Deus pelo adultério da esposa. A esposa não deve dar graças a Deus pela embriaguez do marido. Os pais não devem dar graças a Deus porque os filhos estão perdidos nas drogas. Isso não é correto, isso é um mal moral e não se deve dar graças a Deus por isso. John Stott diz que tudo aqui no texto é pelo qual devemos dar graças a Deus, deve ser qualificado pelo seu contexto, a saber, a Deus, o Pai, ele vai dizer, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nossas ações de graças devem ser por tudo que é consistente com a amorosa paternidade de Deus, e com a revelação de si mesmo que nos concedeu em Jesus Cristo. Dar graças a Deus pelo mal moral é insensatez e blasfêmia. Naturalmente, irmãos, os filhos de Deus aprendem a não discutir com o Senhor nos momentos de sofrimento. Mas é exatamente nesses momentos que eles aprendem a confiar no Senhor. E então eles passam a dar graças ao Senhor pela amorosa providência mediante a qual Ele pode fazer até mesmo o mal servir aos seus bons propósitos. Mas isso
é louvar a Deus por ser Deus e não o louvar pelo mal. Fazer isso, ou seja, louvar a Deus pelo mal, seria reagir de modo insensível à dor das pessoas, seria desculpar e até encorajar o mal. Porém, o crente cheio do Espírito Santo, ele é grato a Deus por tudo em nome de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que a nossa gratidão passa pelo crivo de Jesus Cristo. Algo que nós podemos agradecer ao Senhor é algo que passa por Jesus Cristo. Nós agradecemos a Deus em nome de Jesus. Então, o crente cheio do Espírito Santo entende perfeitamente que, independente das circunstâncias, Deus continua sendo Deus em sua vida. Quarto e último benefício: submissão. O verso 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode ser altiva, arrogante e nem soberba. Os que são cheios do Espírito Santo têm o caráter de Cristo, são mansos e humildes de coração. Em Cristo devemos ser submissos uns aos outros. Que loucura, pastor! Mas o texto diz que nós precisamos ser. Paulo viu os perigos do individualismo na comunidade cristã e ele censurou esse erro quando ele escreveu uma carta aos crentes de Filipos. Ele disse assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo sabia que o segredo de manter a comunhão de gozo na comunidade era a ordem e a disciplina que vem da submissão espontânea de uns aos outros. O ato de submeter-se é feito de maneira espontânea e voluntária. O crente cheio do Espírito Santo, ele entende o seu papel de submissão. Ele não precisa ser forçado a submeter-se a alguém. Não, isso acontece de maneira voluntária, de maneira espontânea. É uma atitude autoimposta que surge da humildade e do abandono do egoísmo que existe em nós. Submeter-nos uns aos outros deve ser feito no temor de Cristo, segundo o texto. Isso quer dizer que devemos nos submeter uns aos outros com a mesma sinceridade de coração com que nos submetemos a Cristo. A nossa submissão de uns para com os outros precisa estar sempre alinhada com a nossa submissão a Deus. Então, quando nós nos submetemos uns aos outros de maneira voluntária e espontânea, significa que nós já nos submetemos a Deus. A submissão está alinhada. Um crente cheio do Espírito Santo é submisso a Deus e alinhado a essa submissão é submisso aos outros. Ele é uma pessoa moldável, obediente, solidária e compassiva. Enfim, o enchimento do Espírito Santo não é uma experiência de uma vez para sempre que nunca podemos perder, mas sim um privilégio que deve ser continuamente renovado pela submissão à vontade de Deus. Fomos selados de uma vez por todas, mas temos a necessidade diária do enchimento do Espírito Santo. E quais são então os benefícios desse enchimento do Espírito Santo? A comunhão, a adoração, a gratidão e a submissão. Um crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele frutifica naturalmente e promove na sua igreja a comunhão, a adoração, a gratidão e a submissão.
As nossas atitudes revelam se somos cheios ou não do Espírito Santo de Deus. A maneira pela qual eu vivo vai dizer se eu sou um crente cheio do Espírito Santo ou não. O jeitinho meu de ser vai mostrar se de fato o Espírito Santo de Deus está tomando conta da minha vida ou não. Porque aquilo que sai da minha boca promove comunhão, adoração, gratidão e submissão. Se assim acontece, é fácil dizer, de fato, essa pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer que vale a pena ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque o que vai nascer na nossa vida não vem de nós, mas vem do próprio Espírito Santo, vem do trono da graça, vem de Deus, vem lá do Senhor. É o Senhor quem produz em nós. Nada disso é produzido por causa das nossas forças, por causa da nossa vontade, porque queremos. Não, essas coisas acontecem porque o próprio Espírito Santo de Deus, que habita em nós e que agora tem permissão para encher a nossa vida, Ele é quem faz essas coisas acontecerem. Ele é quem muda o nosso jeito de ser, a ponto de que a nossa vida seja capaz de promover tudo isso que nós vimos aqui nessa noite. Promover comunhão, promover adoração, promover gratidão e promover submissão. Gostaria de pedir a você que ficasse em pé. Nós vamos adorar a Deus nesse momento, porque o Senhor conhece os que são seus.